convidar a Érica Gavinho, Érica que, enfim, advogada que também milita no campo cultural e apoia diversas iniciativas pelo país. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do MINC de poder estar aqui, trazendo um outro olhar, que é o olhar dos pontos ou dos realizadores de cultura, né, quando estão do outro lado, né? Hoje, acumulei uma experiência ajudando diversos fazedores de cultura no Brasil inteiro, e é óbvio que, às vezes, essa posição parece antagônica, né? Eu aqui já tinha as melhores referências do meu colega da Conjura e pude confirmar aqui na fala dele que a gente está diante, efetivamente, de um novo momento, ou seja, de que a coisa está mais arejada, né? Ou seja, está no sentido de que a própria lei ela já reflete isso, né? A lei vem de um acúmulo, como já foi dito aqui, né? A gente teve o programa que começou em 2004, nesses 10 anos que culminam com a lei no ano passado. A meu ver, a gente teve 2 grandes avanços, que o TCC, que é o Termo de Compromisso Cultural, e a prestação de contas simplificada. Claro que esses são objetivos, em princípios, muito gerais e amplos. A própria IN, que foi publicada hoje, eventualmente, possivelmente, pode vir a ser modificada, ou outros instrumentos que possam detalhar melhor. Agora, é inegável que isto é um avanço, é notório e público, né? Notório e público as dificuldades que os pontos tiveram com o SICONV e com as prestações de contas, né? Eu sei, inclusive, que o meu colega aqui, inclusive, já defendeu, o que eu acho ótimo, a anistia a alguns pontos que estão com problemas de prestação de contas. Não sei se exatamente uma anistia, mas, enfim, me parece que é algo que... porque é preciso avançar, né? É fato que as estruturas jurídicas elas são conservadoras. A gente se veste assim não é à toa, né? A gente é tudo quadradinho. Mas é preciso avançar. Quer dizer, a gente tem... A lei desculpa a expressão, mas é um puta instrumento de a gente conseguir fazer isso efetivamente, né? Isso não vai ser... Compliquei a vida dela ali, mas, enfim, isso não vai ser fácil de ser feito, né? Eu estou falando aqui do outro lado do balcão, mas eu já estive do lado de cá e sei que é difícil. A gente vive, como já foi dito, dificílimo no Brasil, né? Há uma onda conservadora avançando a passos largos no Brasil. Isso se repercute nas estruturas jurídicas brasileiras, que já são, por sua natureza, conservadoras, e são naturalmente contaminadas por essas ondas. É preciso uma máquina, é preciso uma força muito grande para mover-se contra isso. Posso imaginar a dificuldade dos colegas do Conjur para poder fazer essa instrução normativa, pensando, por exemplo, no que os órgãos de controle iam pensar, como é que isso ia ser na ponta, como é que isso ia ser no fim, porque no fundo é o seguinte, a gente está falando de dinheiro público, e é preciso ter cuidado com a coisa pública. Então, assim, é preciso ter regras para usar efetivamente esse recurso. Agora, não pode ser regras que engessem a atividade cultural. Não pode, assim, acho que a gente está no caminho de uma oportunidade de fazer algo que não é novidade, né? Fazedores de cultura e produtoras e pontos de cultura, quer dizer, você hoje consome 70% do seu orçamento e do seu tempo com funções administrativas, contábeis e jurídicas e 30% para fazer cultura. É preciso inverter essa lógica, porque senão a gente fica remando contra a maré. Agora, a gente só vai inverter essa lógica naturalmente dentro do Estado de Direito. Infelizmente, a gente tem que cumprir regras. Agora, as regras podem ser flexibilizadas, sim. O Estado, quando quer, dá demonstrações reais disso. O regime jurídico, por exemplo, de contratações da Petrobras é diferenciado para que a Petrobras possa competir no mercado internacional. Nós fizemos a Copa com um regime de contratação diferenciado. Portanto, essa lei deve ser vista e interpretada da mesma maneira.
Pelo menos é assim que eu estou vendo, que eu aí estou vendo do lado de cá, ou seja, é um aceno do Estado que olha, a gente fez um programa muito bom, que é muito interessante, ele tem um acúmulo de 10 anos, vamos transformar isso em política de Estado, e a gente percebeu que nesses 10 anos a gente teve algumas questões. Então vamos melhorar essas questões e faz uma lei, sinceramente, é uma lei revolucionária. Quando você fala em prestação de contas simplificada, né, ou seja, que você desburocratiza isso, e é óbvio que a instrução normativa e outras instruções e portarias, enfim, outras normas que possam vir adiante, é que vão esmiuçar isso para que isso efetivamente aconteça. Para que isto efetivamente se torne realidade, eu aqui já metendo meu bedelho no trabalho dos outros, vou aqui deixar 3 provocações ao MINC, já que a gente foi convidado aqui para falar sobre uma nova cultura jurídica. Eu acho que a própria lei ela já dá um lance nisso, já está lançando uma nova cultura jurídica, ou seja, é uma lei. Cultura a gente não constrói de um dia para o outro, seja qualquer dela, e vocês são mestres nisso, ou seja, tem uma lei, a gente tem um instrumento, é preciso trabalhar esse instrumento. Eu acho que o MINC, diante dessa lei, tem 3 grandes desafios entre todos os outros, mas a partir do que eu vi acontecer nesses últimos 10 anos. O primeiro, naturalmente, é a instrução em si, é esmiuçar essa lei. A meu ponto de vista, a gente tem que interpretar a instrução a partir da lei, né? Ou seja, a lei trouxe instrumentos importantes e aí eu falo aqui mais precisamente da questão da prestação de contas, porque é onde o bicho pega, né? Eu sei porque é quando ali você está... E eu acho que tem 2 momentos que eu percebo que as coisas... E eu estou falando aqui de um outro lugar, né? Que é o lugar de quem auxilia quem está fazendo, ao ponto de cultura, ao fazedor de cultura. Que é você estar diante dali na hora, não sabe o que fazer e não tem essa orientação. Então, assim... E aí você acaba fazendo na maior da boa-fé, né? E depois você vai ser punido por isso. Isso é péssimo, porque, lamentavelmente, os órgãos de controle no Brasil, e no Brasil a gente tem uma série de inversões, né? E uma delas é o princípio da inocência. Aqui é o contrário, quer dizer, o princípio não, primeiro você desviou o dinheiro, usou mal, não quis fazer, fez errado, e depois não. Aí você depois tem que mostrar que não, peraí, eu fiz certo, eu quis fazer certo, não tinha informação. Então é tudo ao contrário, os órgãos de controle têm essa tendência. E, sobretudo, e aí eu incluo especificamente o Ministério Público, né? É preciso que os governos e a gente, enquanto sociedade, precisa se mobilizar mesmo, esses fóruns são importantes para isso, a gente precisa se mobilizar contra um outro poder nesse Brasil, que é o Ministério Público. Eu tenho vários colegas, tenho uma relação ótima com o Ministério Público, mas, sinceramente, eles precisam sair daquele castelo e começar a entender o que é a vida. E a vida não é um bando de norma, não é um bando de artigo, de inciso, de alínea, não é isso. A vida é muito mais dinâmica do que isso, né? E você, às vezes, percebe efetivamente uma má vontade, né, desses órgãos, e aí eu falo aqui mais especificamente do Ministério Público, ao interpretar a forma como as pessoas estão criando, vivendo, produzindo cultura, vida, né? Então, nesse sentido, dentro desse arcabouço, dentro desse complexo que a gente está vivendo dentro da sociedade brasileira, que eu vejo que o MINC tem 3 grandes desafios para que essa lei pegue, né? No Brasil, a gente tem essa brincadeira, a lei que pega, a lei que não pega. Para que essa lei pegue, e ela tem tudo para pegar, porque ela tem um acúmulo da história, do próprio programa, é o seguinte: o primeiro que eu vejo é a regulamentação em si, como eu já falei, ou seja, como vai se interpretar isso, né? O segundo, mais importante dele, eu acho que é a articulação, o MINC, como grande gestor da política, né, no país, se articular com os outros entes, ou seja, com os estados, com municípios, levando esse entendimento mais arejado. Porque, senão, a gente fica aqui nessa... Vamos dizer aqui nessa bolha maravilhosa, todo mundo aqui pensando, olha como é que
o nosso colega aqui da Conjur pensa, e lá nos estados, o procurador do estado não pensa assim, o conselheiro do Tribunal de Contas não pensa assim, às vezes o procurador do município não pensa assim, o gestor lá local não pensa dessa maneira, e aí a gente não avança. Também penso que ter uma ampla divulgação, informação e capacitação dos pontos. Assim, a gente via muita dificuldade mesmo nessa coisa de como faz, dúvida mesmo. É preciso criar um canal rápido para que as coisas, quando estão acontecendo, e a produção e a execução das coisas, elas têm uma velocidade muito maior do que a burocracia. Ainda bem. Mas é preciso que a burocracia tente, de alguma maneira, acompanhar isso para que a gente depois não pare no gargalo, que é o gargalo da prestação de contas eterno. A gente precisa romper com esse ciclo. Ou seja, a prestação de contas agora, como ela pode ser simplificada, há um mandamento legal para que ela seja simplificada, então que ela efetivamente seja, para que os pontos de cultura se espalhem pelo Brasil inteiro, né, sem burocracia. Eu acho que esse é o caminho. Mas, claro, naturalmente, eu não estou pregando o bunda lelê, dentro, né, das normas, enfim, mas com as normas mais arejadas, porque a gente está lidando com dinheiro público, a coisa pública, e eu sei a responsabilidade disso. Não seria irresponsável de ficar literalmente jogando para a plateia. Por fim, e aí eu acho que é uma super, hiper, mega, ultra desafio, eu acho que tarefa do MINC, eu tive a oportunidade, inclusive, de dizer isso já. É na mesa ali de som ali, mas acho que já está resolvido. Fiquei com som. Quando eu fui falar do que era mais importante, vocês viram que acabou até o som, né? Aí vocês vão entender as forças, como é que elas se movem. Não é, mãe? Mas vamos lá. Por fim, então, o que eu acho que vai ser o maior desafio, eu penso ser o maior desafio do MINC para que essa lei pegue, para que a gente possa efetivamente ter pontos de cultura reconhecidos pelo Brasil inteiro. E eu vejo os pontos de cultura como uma força para que a gente consiga efetivamente frear essa onda conservadora que avança no Brasil. E isso, para mim, é preocupante sobre os mais variados aspectos. É preciso que o MINC se articule junto aos órgãos de controle, junto ao próprio Ministério Público Federal, aos Ministérios Públicos Estaduais. Ou seja, é preciso explicar a essas pessoas que estão lá operando que é uma nova realidade. Tinha que fazer meio que tipo um Globo Repórter do que é ponto de cultura, o que vivem, o que comem, o que fazem, para eles poderem entender o que é. Porque assim, no meu fazer como advogado defendendo pontos de cultura, eu percebo quando você vai conversar com conselheiros de um tribunal de contas, quando você vai conversar com um promotor de justiça para explicar, você está equivocado, não é bem assim. Ele não tem a menor ideia do que seja. E essa, lamentavelmente, é a cultura dos nossos órgãos, é a cultura do nosso sistema. Eu costumo sempre contar um caso que as pessoas não se dão conta disso, de como é que funciona, funcionam essas estruturas de poder, sobretudo poder jurídico no Brasil. Foi aqui em Brasília, especificamente, quando aquele índio foi incendiado por aqueles meninos. Estou finalizando. Quando aqueles meninos lá incendiaram um índio. Um dos meninos, era filho de um ministro do STJ. Foi capa da Veja a declaração desse ministro. Ele atuava numa turma criminal e ele disse o seguinte: eu não tenho mais condições de mandar ninguém para aquele lugar. Ele ia pedir para ser afastado e ia para uma turma civil, porque ele, na condição de ministro, que julgava processos criminais, se sentia, depois de ver o filho preso e dentro de um presídio, e ter ido visitar o filho, e ter visto como viviam os presos, ele se sentiu, então, que ele não conseguia mais julgar e mandar mais ninguém para aquele lugar. Foi a frase dele, se eu não estou errada. Enfim, depois de anos mandando várias pessoas para aquele lugar, vários outros seres humanos, tal como o filho dele, que cometeu um crime grave, que estava sendo punido por isso,
é que ele se deu conta de para onde ele mandava outros seres humanos que também tinham errado. Então, assim, é uma falta de conhecimento mesmo. Então, quando eu dou esse exemplo, porque falta conhecimento e falta sensibilização. Então, eu acho que o que o MINC tem que fazer com os órgãos de controle é essa sensibilização. É pegar o cara, fazer um convite, vamos lá conhecer, pega num estado qualquer, vamos lá conhecer para ver o que faz aquele ponto, aquele pontão de cultura, como é que o que eles promovem, o que acontece, porque é preciso arejar a cabeça, assim, a gente precisa pegar esse arejamento que a gente está vivendo aqui e botar essa brisa para correr pelo Brasil, passando necessariamente pelos órgãos de controle. Do contrário, a gente vai ficar aqui tendo que dizer, peraí, a prestação de contas é simplificada e a gente vai continuar vendo o que muitas vezes acontece. A prestação de contas, às vezes, é aprovada pelo Ministério, pela Secretaria Estadual ou Municipal. Ainda assim, às vezes, por uma denúncia, o Ministério Público abre um inquérito civil, propõe a ação civil pública, propõe a ação de improbidade, e você tem pontos de cultura sendo condenados, tendo que devolver dinheiro. Portanto, é preciso que o Ministério da Cultura traga essa responsabilidade para ele de sensibilização dos órgãos de controle. Sem isso, a gente corre o risco de a gente ficar aqui, né, tendo mais trabalho para construir essa cultura jurídica nova, que essa lei deu um puta passo. Eu acho que a gente tem que aplaudir, mas nesse sentido de cobrar essa integração com esses órgãos para que eles entendam efetivamente o que fazem os pontos de cultura no Brasil, para a gente desburocratizar o fazimento da cultura. Fazer cultura não pode ser burocrático, não dá mais para ficar se gastando 70%, 80% do seu recurso, do seu tempo, com funções absolutamente burocráticas e deixando de fazer cultura. Não dá mais. Eu acho que isso tinha que ser assim um lema. A gente não vai mais admitir isso. Então, essa é a minha provocação ao MINC para que ele pegue esta lei e saia balançando ela por aí, arejando para novos momentos. Obrigada.